Olá, pessoal. Eu sou Jackson Oliari, da Duconte Contadores Associados, o escritório que ajuda a sua empresa a crescer. Estamos aqui diretamente da Expo ASIAF, no estande da Duconte Contadores, e vamos bater um papo hoje sobre um assunto que é muito comum nas nossas empresas e gera muitas dúvidas: sucessão familiar, como trabalhar com os pais. Esse assunto que também eu vivencio, pois a Duconte é uma empresa familiar. Venho de uma empresa já há alguns anos que eu trabalho também com meus pais. E nossos convidados muito especiais, temos aqui a Isadora Zeneri, da empresa Fruit Life. Seja muito bem-vinda, Isadora. Aqui também temos a Stephanie Varela, da empresa Lugano. E junto conosco o Paulo Geller, da empresa Geller Motos. É um prazer ter vocês aqui e confesso que estou ansioso para compartilhar com vocês informações de como que é trabalhar com os nossos pais. Eu acho que todos aqui têm experiências parecidas e eu acho que vai ser bem bacana. E eu quero saber de vocês, e assim, não tem muita ordem para que se sintam à vontade para responder, tá? Como que foi a transição, a ideia assim, vou começar a trabalhar com meus pais? Foi meio assim, sem querer, foi convidado? Quem que se atreve a começar? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade e a do Conte por ter convidado hoje. A transição foi uma coisa meio incerta. Eu não tinha muita ideia do que fazer. Sabia que queria estudar e continuar alguma coisa. Como as portas foram se abrindo para eu continuar a empresa que foi meu tio, o Carlos Alberto, e meu pai, o Alberto Geller, que iniciaram. Foi meu tio, depois entrou meu pai. Mas um período de tempo bem curto. E foram se abrindo as portas, fui gostando do negócio, fui vendo que podia criar frutos, podia crescer nesse ambiente. E foi eu e meu primo. Nesse mesmo tempo, nós entramos e estamos ali firme e forte, e que se Deus quiser, por muito tempo. Bacana. Eu também. Assim que a gente namorava em Freiburgo, a gente estava retornando e a Sheila, minha mãe, realizou um investimento, então, da Lugano. E daí, por conta da correria, quanto meu pai quanto ela também estavam sempre trabalhando, eu acabei acompanhando ela. Então, sempre, em todos os momentos, eu estava na loja. Então, de manhã eu estava trabalhando lá, fazendo café, fazendo entrega, atendendo, auxiliando. E daí, à tarde, eu estudava. Assim, terminava meus estudos, eu voltava para a loja, ajudava a finalizar. E eu fui criando a paixão pelo negócio. Foi assim também. Comigo foi um pouco diferente, né? Porque quando eu fiz 18 anos, eu saí de casa e a partir do momento em que eu fui morar sozinha, eu comecei a trabalhar, né? Eu trabalhava no restaurante do meu pai, né? Como meus pais são separados, e eu fui trabalhar no restaurante do meu pai e numa loja de roupa. Então eu recebi meu primeiro salário, eu vi que dava para pagar um aluguel e sustentar uma casa, e eu saí de casa. E com isso, eu trabalhei por praticamente um ano dessa forma. E em fevereiro de 2021, a Elizabeth, a minha mãe, me fez o convite de fazer um curso de sucessão familiar lá em Joinville. A gente foi tomar um café no domingo e ela me falou assim: Isadora, tem uma oportunidade para a gente fazer um curso, né? E aí você faz o curso e você vê se você acha que é interessante ou não, né? Para vir. Mas para você fazer o curso, você tem que vir trabalhar comigo. Então, eu já tinha saído de casa, né? Saído do ambiente da empresa. E ela fez essa proposta, né? Você começa a fazer o curso, mas você vem trabalhar comigo. E eu pensei, analisei e pensei, não, vamos lá, né? Ela sempre me deixou muito aberta. Então, se eu não quisesse continuar com a empresa, eu poderia simplesmente dizer, não vou querer fazer isso e seguir meu rumo, né? E aí começou em abril, dia 7 de abril de 2021, eu assinei e comecei a fazer parte do contrato social da empresa, né? Porque por mais que eu não quisesse trabalhar lá, eu poderia continuar fazendo parte da sociedade, né? Então, a gente fez esse curso e eu comecei a trabalhar lá. E agora, em 2024, que eu decidi que eu quero continuar e suceder a empresa. Mas foram 3 anos trabalhando e até que a gente firmasse a certeza, e a partir de agora eu assumo essa responsabilidade. Muito bem, é muito legal. Eu também, como vindo de uma empresa familiar, eu sei que
o início são muito semelhantes. A gente sempre tem um empurrãozinho dos pais, né? Pra gente poder estar ali. Eles sempre querem que a gente continue o negócio dele. A gente sempre tem uma resistência ou outra, né? E aí vem alguns desafios. Quais desafios que vocês podem contar ou qual que é o maior desafio que vocês acham assim para trabalhar com os pais? Ou quiserem contar alguma situação também, se sintam à vontade. Eu acredito que o maior desafio não seja nem com os pais, com a família. Eu acredito que é a falta de experiência. Que você pega uma empresa já andando, tá no caminho, tem clientes, tá entrando dinheiro, tá tudo certinho funcionando. Só que você não teve aquela experiência do início que eles tiveram. No caso do meu pai e do meu tio, eles fracassaram, eles tiveram que lidar com situações que eu não lidei ainda. E isso pesa um pouco, por conta que você acredita que tá tudo certo, se eu fizer isso vai dar certo, se eu fizer aquilo dá certo. Só que eu não tenho experiência do fracasso ainda. Não tenho essa sensação. E por isso, acredito que para não dar os conflitos, você tem que sempre escutar eles. Só que sempre tentando dar aquela inovada. Claro, porque o mundo vai andando, coisas novas vão vindo e você continuando. A empresa tem que acompanhar junto toda essa parte de inovação. Mas acredito que a principal dificuldade minha, particular, é a falta de experiência com o fracasso dentro da empresa. Acho que também a questão, às vezes, a gente conseguir separar bem a questão do que acontece no nosso pessoal, o que acontece dentro de casa e as coisas que acontecem fora de casa na empresa. Eu acho que isso é uma coisa que acaba gerando alguns conflitos também. Às vezes a gente acaba levando as coisas de casa, enfim, os problemas da empresa em si para casa. A gente está numa confraternização em família e entra a empresa no meio. Então acho que isso às vezes pode prejudicar algumas coisas. Eu sinto um desafio na nossa empresa relacionado à questão de definição de papéis, né? Pelo fato, não necessariamente da sucessão em si e do trabalho com os pais, porque eu e a minha mãe, né, a empresa é familiar, mas é basicamente eu e a minha mãe, né, que estamos na empresa na parte de gestão, né? E o maior desafio que a gente tem hoje é a questão de definição dos papéis. Então, a empresa ela sofreu um crescimento, graças a Deus, muito bacana nos últimos 3 anos. E passar de uma empresa com 3 pessoas no administrativo para 8 pessoas faz com que a gente tenha que começar a setorizar. E a cultura de sempre ser feito por todo mundo, tudo por todo mundo, está passando pela transição de que cada um tem o seu papel. Então, hoje, o nosso maior desafio é justamente esse. Definir os papéis de cada um dentro da empresa. A Stephanie até adiantou o assunto, que era a próxima pergunta, né? Mas que é justamente esse, né? Como que vocês, de família, tá trabalhando, sempre tem conflitos, né? E como que é lidar com esse conflito? Qual que é o sentimento, assim, né? Gera situações muito atípicas, assim, situações da casa, como a Stephanie falou, que você traz para o trabalho, as coisas acontecem no trabalho e você leva para casa. Como que vocês lidam com isso? É fácil para vocês? Vocês acham isso difícil? Vocês acham melhor dividir isso? Vocês conseguem administrar isso? Estão trabalhando isso? Eu queria começar dizendo que essa pergunta não é uma pergunta que eu posso responder, porque eu já optei por não lidar com isso desde antes de entrar na empresa. Então, eu acho que esse desafio é um desafio que, se eu puder, eu vou evitar, porque eu tenho uma experiência passada, né, tanto dos meus pais quanto, né, de quando eu estava na casa da minha mãe, que realmente a parte conflitante da empresa, quando ela entra dentro de casa, ela pode causar problemas graves. Então, é um princípio meu de que eu não vou levar para casa e, graças ao fato de que o meu marido não trabalha comigo, eu não lido com isso, e se eu conseguir, eu nunca vou deixar ele trabalhar comigo. É muito interessante isso, né? Porque olha só a dificuldade de você vai trabalhar com os pais, sendo que você sabe a dificuldade que já viu não dá certo, né? Então, tem que ter bastante coragem, tá? Fazendo um adendo ali. Trabalhar com meu pai sempre foi uma experiência boa,
nós entendemos super bem. Lá na empresa é eu, meu pai, meu tio, meu primo e tem meu priminho agora que está começando a trabalhar, está ali com nós e pelo que estamos vendo, o que ele vai querer fazer no futuro. E como a Isa falou, fechou as portas da empresa, o problema fica ali dentro, por mais que você fique matutando quando você deita na cama, principalmente meu pai, que é um cara assim que ele fica pensando bastante nos problemas. Isso é inevitável. Só que tudo se resolve com uma conversa. Claro, já teve conflitos dentro da empresa. Se eu falar que não teve, eu estou mentindo. Só que tudo senta, resolve, conversa, o que tá bom, o que não tá bom, e vida que segue. Eu sempre também procuro escutar sempre minha mãe, por toda a experiência que ela já teve dentro da empresa. E, em geral, é isso. Então, sempre estar absorvendo as experiências, anos, foram 6 anos já trabalhando com ela também nisso. Acho que a gente vai entendendo as prioridades, a gente vai levando dessa forma, assim. Acho que isso também é o tempo que vai trazendo amadurecimento pra gente. Certo. Mas trabalhar com os pais também tem muitas coisas boas, né? Senão, a maioria das empresas é empresa familiar e a maioria das empresas que dão certo, elas iniciaram como empresa familiar, né? E para vocês, assim, qual que é a maior vantagem para vocês de trabalhar com o pai de vocês? Eu acho que eu vejo pela forma que, enfim, vivendo na prática, a minha mãe me trata de uma forma diferente de um colaborador. Ela vai chamar a atenção da gente diferente do que ela chamaria de um colaborador. Então, ali eles vão pegar mais no pé da gente, eles vão colocar na linha, porque eles querem que a gente assuma o posto deles, que a gente permaneça com a história que eles trilharam até o momento. Então, acho que eles vão fazer de tudo, vão pegar no pé, vão ensinar para a gente nos formar uma boa pessoa. Então, a forma é diferente, que a gente cobra de um colaborador, de um filho. E acho que isso ajuda muito, que traz muito conhecimento de outra forma. A gente vê de outros olhos, que a gente não viria. Essa é uma questão ali que ela contradiz a pergunta anterior. A falta de experiência, estar junto com os pais agora é bom pela experiência que eles têm. Eles não vão ter medo de passar, eles sabem quais são as tuas qualidades, teus defeitos. E, né, como a Stephanie falou, se precisar chamar atenção, eles vão chamar, não vão passar a mão na cabeça. Ainda mais eu que trabalho com meu pai, com meu tio, que são duas cabeças que, querendo ou não, pensam diferentes. Inevitável, só que ali tudo funciona como um só. E acredito que a experiência que eles têm é o que torna isso diferente. E você ter como é que eu posso dizer, a confiança e de poder lidar com os problemas dentro da empresa de forma unida. Não precisar ficar com medo, às vezes, de falar tal coisa, de ficar nesse sentido, de ter uma abertura maior com os outros. Eu vejo que a principal vantagem que eu tenho em trabalhar com a minha mãe, né, é principalmente a oportunidade que ela me dá de poder assumir as responsabilidades. Então, assim, essa questão da falta de experiência que o Paulo comentou, ela é uma coisa que eu vivo também e muito forte, porque eu e a minha mãe, a gente sempre teve uma relação muito boa. Graças a Deus, a gente sempre teve uma relação muito boa. E não foi por causa que alguma coisa pessoal que me fez sair de casa. É simplesmente um ímpeto de querer, né, desbravar o mundo. E o fato de eu ter voltado, né, fez eu ressignificar minha relação com ela. Então, hoje, a gente, além de mãe e filha, a gente tem uma relação de amiga, uma relação de conselheira. Então, ela é minha maior conselheira, eu conto com ela para tudo. E isso fez eu ressignificar minha relação com ela, porque eu tive a oportunidade de conhecer um outro lado que eu nunca tinha conhecido. E isso me inspira muito, porque hoje eu consigo ver de perto como ela fez para construir tudo que ela construiu. Então, isso faz com que eu consiga me inspirar e tomar como exemplo quando eu vou tomar uma decisão. Eu paro e penso, bom, se minha mãe estivesse aqui, que decisão ela tomaria? Quando eu não tenho a experiência, eu tento absorver aquilo que eu já tenho e tomar a decisão baseado naquilo que eu já vi, então naquilo que eu já aprendi. E a vantagem é essa, porque trabalhar numa empresa externa não ia me dar a oportunidade de tomar a decisão. Eu demoraria muito tempo para conseguir chegar lá. E se eu conseguisse, porque a gente sabe que empresas externas exigem mais do que apenas a capacidade para você conseguir chegar num cargo de confiança. Então hoje a gente já ocupa cargos de confiança. E a oportunidade de poder tomar essas decisões já vai moldando a gente para quando a gente for assumir.
e poder viver isso do lado da minha mãe faz com que eu consiga me esforçar um pouco melhor e tomar uma decisão melhor, né? Não significa que eu vou acertar, mas significa que eu vou ter mais embasamento para poder tomar essa decisão. Realmente muito bacana a experiência de vocês. E assim, se vocês pudessem dar um conselho para algum jovem aí que está trabalhando que os pais têm uma empresa, ou talvez até para os pais também, o outro ponto de vista, assim, que conselho que vocês dariam para aquela pessoa que está iniciando aquele processo, né? Indo lá conhecer a empresa junto com o pai, ninguém falou ainda de trabalhar lá, né? Mas que conselho que vocês poderiam dar? Eu vejo por mim que eu comecei lá embaixo, vamos dizer assim. Eu comecei fazendo entrega, eu comecei fazendo café, fazendo atendimento, limpando a loja, limpando a mesa, lavando uma louça. Então, eu conheci todo o processo. Eu sei hoje a operação de olhos fechados. Eu sei cada detalhe e cada item como deve ser feito e como não deve ser feito. E aos poucos, aos anos, as experiências, né, a maturidade, eu fui entrando para as tomadas de decisões. Então, eu fui participando do processo, eu fui decidindo se deveria ser feito assim ou assim. Então, aos poucos, eu fui ingressando lá em cima, vamos dizer. E hoje, sim, hoje eu consigo cobrar da minha equipe algo que eu aprendi lá atrás, há uns meus 5 anos atrás. A entrega, em quanto tempo que deveria fazer para ter esse cuidado, para não ter a entregar a qualidade do café ruim para o cliente. Então, acho que todo esse processo foi muito importante. Você conhecer a operação. Stephanie roubou o que eu ia falar. Começar lá de baixo, que nem no nosso caso não as entrega, mas é lá lavando moto, varrendo oficina, o que nós fazemos até hoje, não tem problema nenhum. Então, vamos supor, você que está lá num cargo lá em cima, que não é meu caso ainda, você pegar, varrer a oficina, você limpar, é quase que obrigação também. Você é o exemplo para o teu funcionário. Você, querendo ou não, eu te falo muito em liderança, né? Você que dá o exemplo, você que vai ensinar ele, e é importante você dar o exemplo certo. Pegar sempre como é que eu posso, sempre no horário e assim vamos tocando. É justamente isso que já foi comentado, né? Eu acho que, vamos lá, vamos imaginar como que a gente era antes, né, de entrar para a empresa dos nossos pais, para a empresa da nossa família. Essa vontade de aprender, essa vontade de conhecer, ela vai estruturar a maneira com que a gente vai se comportar durante todo o período. Então, da mesma maneira, né, vai lá, no meu caso, né, carregar um caminhão, conferir um romaneio, né, lá no estoque, acompanhar uma separação, fazer todo o processo, ir para a rua, conhecer os clientes, conhecer as rotas, né. E, claro, existem empresas, infelizmente, no meu caso, né, a gente acaba atendendo uma região grande. Eu não tive a oportunidade de conhecer tudo, né, porque são rotas longe e eu tenho obrigações aqui, né, eu estou aqui trabalhando, então. Mas essa vontade de saber o que está acontecendo, de entender o que está acontecendo, de criar na sua cabeça isso que a Esté falou, de você saber exatamente o que está acontecendo. Por que chegou nesse ponto? Porque aqui falhou. Né? Porque aqui não poderia ter acontecido isso. Essa noção faz com que você consiga entrar na empresa não só como filho do dono, né? Que é o maior desafio que a gente tem, superar a imagem do filho do dono, superar a imagem de que a gente está ali só para ocupar espaço, né? Então você tem que ser eficiente e vai começar ali por baixo, aprendendo a fazer o básico do básico. O que faz a empresa girar? É isso aqui. E devagarinho você vai subindo, e vai entendendo, para você poder chegar e tomar a decisão. Porque não tem como você tomar decisão sem saber tudo isso. Nossa, Isadora, agora você tocou num ponto ali assim, numa ferida que é de todo filho do dono. E é justamente assim, todo mundo quando olha lá, acha que tá fazendo aquilo porque é filho do dono. Só que todos aqui já estão há muitos anos ali já fazendo todas as funções até mais simples que tinham na empresa, né? E essa situação até interessante.
qual que é o sentimento de vocês quando... E a gente tem, a pessoa não falou para você, esse é filho do dono, mas você percebeu isso nele, que ele tá, esse daí querendo pedir alguma coisa para mim, às vezes a pessoa normalmente às vezes é mais velha que a gente, ele assim, né? Você vai lá que talvez querer ensinar ela a fazer alguma coisa e a pessoa não valoriza às vezes o que você sabe que aquilo ali tá, não vou dizer errado, mas poderia ser melhor, né? Mas a gente tem essa rejeição dos outros colaboradores da empresa, assim. Qual que é o sentimento que vocês têm e como que vocês reagem nessas situações? Eu sempre tenho um marco ali por questão da minha idade, por conta de ser muito mais nova, que muitas vezes meus próprios colaboradores, eu tenho essa insegurança de pedir e de cobrar por conta da minha idade. Às vezes as pessoas acabam não levando a sério. Nossa, a pessoa mais nova que eu tá querendo me ensinar uma coisa. Tipo, crenças limitantes, né? Então, eu tenho essa insegurança ainda com alguns detalhes de eu fazer alguma cobrança para uma pessoa mais velha. Às vezes, eu estar num posto que pessoas mais velhas que eu não estão, no caso. E acaba sendo um pouquinho mais complicado ainda. Mas com o tempo, eu vejo que com os anos, eu já melhorei muito essa questão também de liderança por conta disso. Antes, por medo, eu pegava, eu fazia. Eu não pedia para ninguém. Eu ia lá, eu fazia, por medo de pedir para alguém e às vezes falarem essa questão. E, é filha do dono, tá ali, só senta para tomar café, não faz nada. Então, tem essas questões, né? Mas acho que o tempo vai trazendo para nós experiência e a gente vai se adaptando. Eu posso dar continuidade nessa fala da Esté, justamente essa questão da idade, né, que a gente tem que superar. Porque eu também, né, claro, a Esté é um exemplo de maturidade, então, mas a gente entrou novo, né, nas empresas das nossas famílias. E uma coisa que virou uma chave na minha cabeça, e eu tinha essa insegurança que você tem. Mas um dia a minha mãe chegou e falou assim, eu gosto muito do respeito que os motoristas têm com você. E hoje o meu maior desafio é justamente lidar com muitos homens, né? A minha equipe que eu trabalho no cotidiano é majoritariamente masculina. Hoje eu tenho, né, 3 mulheres junto comigo, então somos em 4 ali no escritório, mas nós temos uma equipe de 15 motoristas de entrega, né? Nós temos 3 vendedores de pronta entrega, nós temos 3 vendedores de pré-venda, então são homens, né? E aí superar os 2 limites, o filho do dono e o fato de eu ser mulher, foi uma coisa que era mais criança limitante minha do que efetivamente uma coisa que ocorria de fato. E aí, a partir do momento em que eu escutei isso da minha mãe falando, olha, eu gosto do respeito que a equipe de motoristas tem com você, me mostrou que eu estou fazendo alguma coisa certa, né? Então, eu não sei o que é, mas eu vou continuar fazendo do jeito certo. E graças que ela me deu essa confirmação, consegui girar essa chavinha na minha cabeça e já aproveito e falo isso para você. Às vezes em que eu frequentei a Lugano, eu fiquei admirada com a maneira como você conduz sua equipe. Então, já aproveito e parabenizo você pela sua liderança. E por último, minha fala é uma pergunta para vocês, o Jackson e o Stephanie. Falou muito de crença limitante. Foi difícil para vocês no começo falar a empresa é minha? Sim, foi muito. Até hoje é. Até hoje é difícil. Às vezes eu falo empresa da Sheila, não é minha. Não, é tua, né? É o que eu penso também, tenho esse problema, que quem fundou atrás foi meu tio, e depois veio meu pai, foi eles dois, né, no caso. E parece que às vezes você não tem o mérito de dizer, assim, sou eu que vou, e no caso eu e meu primo, né, nós que vamos tocar esse negócio, essa empresa é nossa. Só que, refletindo esses tempos atrás, principalmente que o Gabriel da Carpeça faz o núcleo, nós temos que começar a dizer, não, agora nós que vamos tocar esse barco, nós temos que criar uma imagem nossa dentro da empresa. Não, uma imagem, tipo que, claro, como é que eu posso explicar? O mérito vai ser sempre dos nossos pais lá atrás. E eles criaram a empresa, eles que batalharam, fracassaram no começo muitas vezes, só que tem uma hora que tem que vestir a camisa da empresa e, no caso, eu e meu primo Carlos, dizer, não, agora nós que tocamos isso daí e continuamos. Mas é uma das coisas mais complicadas e um dos maiores estigmas que eu tenho hoje em dia é dizer, não, eu também sou dono. Eu ainda falo que quem é dono é meu tio e meu pai.
eu vou agregar uma coisa nessa fala do Paulo, que é uma coisa bem engraçada. Essa chave só girou na minha cabeça a partir do momento que a gente fez um investimento, né? Fez uma alavancagem, fez uma dívida, que foi a questão da aquisição da nova sede. E a partir do momento em que, né, isso foi adquirido, aí eu assumi o posto de dizer, não, a empresa é nossa, né? A empresa é nossa. Alguém pergunta, não, é minha empresa. Porque agora eu tenho que honrar com essa obrigação. E eu fui lá e disse, né, junto com a minha mãe, falou, não, esse negócio, nós vamos fazer isso aqui dar certo. Então, foi uma oportunidade que eu tive de poder fazer isso, né? Mas antes, não saía, né? Então, eu acredito que um pouco da girada de chave é essa questão de você sentir que realmente você tem um vínculo com aquilo que faz com que você precise atingir algo, né? Então, não necessariamente, o exemplo da dívida é só um exemplo, mas a gente tem uma meta e a gente definiu essa meta junto. Não, então agora eu tenho que assumir, né? Porque eu falei que eu vou fazer, então eu vou fazer. Então, eu vejo que essa questão de superar esse limite é uma coisa que tem pessoas que conseguem assumir mais cedo, mas isso depende, talvez, dessa questão, dessa girada de chave, né? Perfeito. É aquele sentimento de ter, eu conquistei isso, né? Essa daqui eu comecei desse processo inteiro junto. Você ter, assim, ter um prêmio que você se dá, né? De ter feito parte do processo, de ter assumido não só o bônus, né? Exatamente. Quando tem algum ônus envolvido, aí, assim, realmente, assim, a gente tem que ter alguma dor para poder reconhecer aquilo, né? Bem bacana. E, assim, qual lição que vocês aprenderam com os pais de vocês que vocês sabem que aquilo ali vocês não iam aprender em outro lugar nenhum? Porque, assim, a Stephanie não começou a faculdade ainda, né? Começou bem prematura aí, né? Assumindo a 2 empresa. anos começa. Né? Mas os outros já fizeram faculdade, a gente aprende tanta coisa técnica, a gente vê tanta coisa, a gente lê livros, faz um monte de coisa assim, e a gente sempre se surpreende com os pais da gente, né? Em algumas situações. Qual situação que vocês podem comentar assim que, não, isso eu aprendi, eu não teria aprendido em outro lugar nenhum? Dá valor ao trabalho. Que é o que você aprende. Dá valor ao trabalho e às coisas. Que nada caiu do céu. Eles foram lá, trabalharam. E o que o pai mais me ensina, o tio, a minha família, meu avô principalmente, é cuidar do que eu tenho, cuidar do que nós temos e sempre construir mais. Nunca parar de prospeccionar o futuro. E acredito que é isso. É você continuar trabalhando e dar valor às coisas que você tem. Não só as coisas, mas como as pessoas que estão do teu lado. Que se você se prende a bens materiais, o pessoal acaba ficando fraco. E o que acontece em muitas empresas. O pessoal acaba ficando naquela pilha muito bem material e vamos crescer. Quando vê, acontece uma briga, principalmente quando tem casal dentro da empresa que trabalha demais, acontece, se separam e o trabalho entra em primeiro lugar do que as pessoas. Eu acredito que o maior ensinamento que deixou e que eu vejo do meu pai é a valorização do trabalho, das coisas que você tem, mas sem perder a parte pessoal, dos amigos e a família, colocando sempre em primeiro lugar. A questão deles mostrarem da onde vem tudo, da onde vem o dinheiro, da onde vem todas as oportunidades que ele tem. Enfim, tudo vem à base disso, a base da questão do trabalho. Acho que é esse ensinamento, assim, a maturidade que eles nos trazem, nos passam. Isso é realmente muito, muito nítido lá também. E um outro ponto que foi uma coisa que eu aprendi com a minha mãe e foi o único aprendizado assim que eu tenho certeza absoluta que eu não vou aprender em lugar nenhum, porque a gente sempre vê o contrário, né? O aprendizado que ela me ensinou é que o plano B é fazer o plano A dar certo. Então, não tem plano B, C, D, E, não. Se você tem um plano, você tem que atingir aquilo, você tem que fazer o plano A dar certo. Então, na faculdade a gente estuda que você tem que
estudar os cenários e criar possibilidades e criar um plano de contingência. Isso está certo, né? Mas, em essência, né, em pensamento do dia a dia, né, aquilo que vai motivar a gente, o que ela me ensinou é isso, que o plano B é fazer o plano A dar certo. Isso é uma coisa que ela fala muito e eu aprendi com ela e hoje faz parte do meu dia a dia. Bem bacana. Como a gente vê assim, para empresários assim, a melhor escola, ainda assim no ambiente que a gente vive hoje, é a experiência, né? E daí quando aquela pessoa, infelizmente, né? Às vezes alguém tem que quebrar algumas vezes e por isso é tão importante a gente escutar, né? O Paulo começou falando ali assim, essa situação de escutar a experiência deles, escutar o mais velho. Isso eu acho que faz todo sentido, né? E pensando já numa visão de futuro da empresa de vocês, essa questão de sucessão da empresa, todos estão nesse caminho, assumindo, olha assim, como vocês já conseguem se enxergar assim, lá na frente, assim, qual que é as expectativas que vocês geram para vocês? E é engraçado, assim, falo também por experiência, como eu digo, né? A gente sempre imagina o que vai ser dos pais da gente, né? Não sei se vocês pensam também isso, né? Se eu estou entrando na empresa dele, o que eu vou fazer? Como que é a visão de vocês assim para o futuro da empresa e já desse passo aí de sucessão familiar? Eu vou iniciar falando porque quando a gente fez o curso de sucessão lá em 2021, né, foi um curso presencial pela Fundação Empreender, que é um braço da FACISC, que é, né, a federação das associações que a CIAF está promovendo a feira, né? Então, foi um curso que a gente fez através da CIAF, né, da Fundação Empreender, de formação de sucessores. E lá existia muito esse assunto, né, de como que vai ser o processo, né? Quando que você vai assumir o quê? Como que vai ser, né? Em que momento que o sucedido, né, o fundador, enfim, quando que ele vai passar o bastão, né? Então, se falava muito sobre o fato de que a sucessão começa ali onde a gente já comentou, né? Do fato de que a gente começa lá embaixo e ali já começa a sucessão, né? E esse processo de transição, ele é uma barreira de todas as empresas. Se você vai ler artigos, se você vai estudar sobre isso, você percebe que existe um tabu em cima disso. Um tabu muito forte, porque existe muita questão de que se o sucedido sair, o que ele vai fazer da vida? Né? Então, hoje, lá dentro da Fruit Life, a gente ainda não tem essa estrutura, essa visão, né, de quando e de que maneira vai acontecer no futuro, né? Mas, aos poucos, a gente vai estruturando as coisas. E hoje, eu assumo a responsabilidade da empresa quando a minha mãe está ausente. Então, ela tem responsabilidades externas e, quando ela não está, a responsabilidade é minha, né? Então, existe um limite de decisões que eu tomo, né? E, a partir daquilo, eu aguardo para falar com ela para tomar essa decisão. Isso não significa que, se ela sair amanhã, eu dou conta. Não significa. E eu tenho certeza que eu preciso de pelo menos mais 10 anos. Mas eu não sei se eu tenho 10 anos. Então, aí que está o tabu, né? A gente não tem como prever o futuro. Então, o fato de a gente não conseguir projetar o futuro, de não poder ver o futuro, faz com que lá, pelo menos nós, né, a gente ainda não tenha um plano de sucessão bem delimitado. Mas a gente está fazendo o possível para que, quando ocorra, a gente consiga manter as coisas em ordem e que eu consiga, né, assumir a empresa. E o meu primo hoje já trabalha com a gente, então eu já consigo, né, ter mais uma pessoa da família que está, né, se tudo correr bem, vai continuar lá trabalhando com a gente e tal, e construindo a empresa familiar. Bem bacana, assim, Isadora. Mas assim, o futuro a gente não consegue imaginar, né? Mas tem aquela ideia que tudo que a gente acredita, a gente pode alcançar, né? Eu acho que vale bem mais forte aquilo que você acredita, aquilo que você luta, e a prova disso, ela vem em fatos, né? Que nem, por exemplo, você disse, você assumiu uma dívida, né? Então, assim, até você falou, 10 anos, eu não sei se é o prazo da dívida, né? mas a gente precisa se agarrar em alguma coisa para poder assumir, para poder ter coragem também de assumir várias coisas, né? Queria falar que você falou do futuro.
do futuro. Antigamente, vamos supor, ali a Geller Motors tem 28, 29 anos. E ela lançava uma moto, vamos supor, ficava um bom tempo só aquela moto, aquele modelo, as mesmas ferramentas. Passou 10 anos, já começou a vir, cada 5 anos, algo diferente. E hoje muda a cada ano. Cada ano você tem que inovar, tem novos métodos, tudo. E tender a melhorar futuramente. Cada um ano vira 5 meses, lança uma coisa nova. Vamos supor, até que a contabilidade, leis e coisas está mudando toda hora. Eu acredito que nós temos que sempre procurar inovação e estar atualizados. É o que eu vejo no futuro, nós vamos ter que se atualizar cada vez mais. Isa, me corrige, vocês produzem e transportam, ou vocês revendem só? Nós somos só uma distribuidora, a gente compra e entrega e abastece em alguns clientes. Uma distribuidora, é o que eu vejo uma dificuldade para as indústrias mesmo. Que primeiro a falta de mão de obra, que hoje está tendo, que está vindo as automações aí, que é o futuro. E fora que cada ano está mudando. O processo, as máquinas, o produto, o público. Eu acredito que para o futuro nós vamos ter que se inovar e continuar sempre buscando informações. Indo na questão que o Paulo comentou ali de inovação, coisas que eu fazia 2 anos atrás já não dão mais certo hoje. A campanha que eu lancei ano passado, no Dia das Mães, não vai dar certo esse ano que eu vou lançar. Então, cada vez é diferente, é constante. E é isso, a gente sempre vai se adaptando de acordo com a empresa. Questão até como a gente tem uma franquia, então a opção de chocolate também, eles estão sempre inovando, sempre trazendo outras opções, outras novidades também. Então, essa questão mesmo, sempre está se adaptando e, claro, de acordo com o nosso cliente também, né? Sempre está atingindo. Vindo para um lado, antes de a gente começar aqui, a gente estava conversando um pouquinho sobre propaganda e aparecer nas mídias, né? Como que é uma outra geração, a gente vive aí num mundo totalmente digital e os pais da gente, na maioria assim, não conheceu toda essa digitalização na adolescência deles, na época até da juventude, né? E agora, assim, vocês têm-se essa necessidade de estar no digital? Hoje a gente já pode falar que é uma necessidade para se manter no mercado, estar no digital. E todo jovem que está entrando na empresa tem isso já intrínseco dentro, né? Que você já sabe que tem que estar no digital e chega lá para os pais, vim até aqui sem isso. Como que é a dificuldade de passar para os pais de vocês entenderem o quão é importante o quanto seria bom para a empresa eles fazerem um vídeo lá no Instagram contando a história da empresa, né? Hoje eu não tenho dificuldade em estar na empresa ali repassando da importância disso. Acho que até a Sheila comenta comigo e sempre força da importância da gente estar no meio de comunicação, no meio de marketing, a inovação nessa questão. Mas ela mesmo não gosta de estar aparecendo, então ela sempre larga a responsabilidade para mim, sempre assim, Stephanie, vai lá e você grava o vídeo. Então acho que isso é importante também, ainda mais que nós estamos numa cidade pequena, é criar a tua imagem, o teu rosto para o teu negócio, a tua empresa. Eu já perdi, eu não sou mais Stephanie Varela, agora eu sou Stephanie da Lugano. Então a gente já cria um sobrenome, acho que isso deixa marcado. Acho que isso também é muito importante. Não tem essa dificuldade, a gente tem um momento muito aberto, então isso para nós auxilia muito. Então em questão de marketing, questão de investimento, a gente sempre vai de cabeça porque a gente sabe que não tem erro, que é muito importante. Legal, né? Que aí acaba sendo, eu pensei agora nisso, acaba sendo uma vantagem para a gente, né? Porque é a vantagem de você assumir alguma coisa do zero, né? Que normalmente não tem isso daí na empresa e é onde os fundadores ali não querem fazer aquilo, né? É uma coisa... Infelizmente, eu não tenho afinidade com a parte de marketing. Eu agradeço pelo fato da gente poder contar com prestadores de serviço desse setor, né? E eu também tenho muita resistência. Então, eu sei que é muito importante, né? Eu concordo e eu não superei esse desafio ainda, né? Então, como a gente vende para empresas, né? Então, é business to business, é mais desafiador a gente conseguir estruturar, né? Essa parte de uma maneira que fique claro o que a gente faz, né? E eu vejo que isso é muito importante.
Entretanto, eu, pessoa física, né, eu, Isadora, eu não tenho afinidade com a área, né, e eu também não superei esse desafio. Então, a gente faz as coisas, mas sem a imagem da gente, né? A gente vincula, claro, né, e vincula a nossa imagem à empresa, mas não necessariamente que a gente usa a nossa imagem a favor do marketing. Então, isso lá, por exemplo, por enquanto, a gente ainda não conseguiu superar essa barreira. Bacana. Eu quero falar que lá na empresa ainda é uma dificuldade, a questão do marketing. Primeiro, pois nós lidamos com um serviço, que necessariamente o marketing deveria ser essencial. Só que o nosso público é bem diferente. Nós somos um público já com... Nós temos bastante pessoal que é mais de idade, não está tanto nas redes sociais. E se nós não continuarmos, não postarmos nada, ainda vamos ter serviço. O pessoal vem lá. Nós somos conhecidos, uma cidade pequena, Fraiburgo. Só que as gerações futuras estão vindo aí. E o pessoal cada vez menos está querendo sair de casa, está querendo conhecer o produto por celular. Tem gente que confia mais comprar o produto do celular do que na hora de comprar hoje em dia. Essa que é a questão. Isso é uma das coisas que pretendo mudar lá e abrir a cabeça dos meus chefes para nós darmos início ao marketing digital. Muito bacana, pessoal. E assim, para a gente finalizar, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho da empresa de vocês. A gente não falou no início, mas eu queria deixar para o final, tá? Acho que é até mais interessante, assim, porque vocês já passaram um pouquinho da história de vocês, né? Falem um pouquinho da empresa de vocês, falem, se quiserem falar o Instagram de vocês, como podem... se alguém quiser acompanhar vocês, acompanhar a empresa de vocês, como que elas podem achar vocês? Então, a Fruit Life, né, é uma distribuidora, né? Nós trabalhamos distribuindo produtos congelados e refrigerados na região desde lá da Serra, né? Então, da Serra para cima até no extremo oeste, a gente atende toda Santa Catarina, né? Só não pega a parte do litoral, né? Então, a gente distribui marcas como iogurtes Nestlé, queijos Galbani, Polpa Norte, Easy Chef, Grano, Zinho, várias marcas de alimento para empresas do ramo de varejo e atacarejos, né, autosserviço que a gente fala, e do food service, então lanchonetes, sorveterias, açaiterias, né, restaurantes. E hoje a gente está atendendo todas as cidades dentro desse raio, né. Para encontrar a gente, você pode pesquisar, nós temos o site, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp. O nosso site é fruitlife.oficial, né? FRUTLIFE, né? Tem Fruit, Life, tudo junto, .com.br, né? O Instagram é fruitlife.oficial. E eu estou no Instagram através do Zener_Isa, que é meu Instagram, mas é pessoal, não uso para fins profissionais, é mais o Instagram da empresa. E através do Instagram ou do site, você pode encontrar o nosso contato de WhatsApp para, caso, né, alguém que esteja assistindo queira entrar em contato para comprar alguma coisa ou oferecer, né, alguma linha, porque estamos abertos a novos parceiros e fornecedores para produtos, para a gente poder atender melhor os nossos clientes. Hoje, então, nós somos uma franquia. Nós viemos de Gramado já. Hoje nós trabalhamos tanto a linha de cafeteria quanto a linha de chocolateria. Nós trabalhamos com datas sazonais também. Entramos com produtos de Natal, de Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, em geral como um todo. E daí também, claro, com a parte de cafeteria. Então, a gente trabalha com um café gourmet, um gourmet intenso, de alta qualidade, quanto a parte de doces, quanto a parte de salgados também. E daí nós temos nosso espaço à disposição. E daí também nosso Instagram, chocolatelugano.fraiburgo, todas as redes sociais. Nós da Geller Motos lidamos com motos, desde o básico, troca de óleo, até motores, parte de injeção. Temos a parte da loja, também temos alguns modelos de motos à venda. E temos a parte das motopeças, onde temos uma grande linha e variedades de marcas e peças para motos. E aproveitando o espaço, eu quero agradecer, estamos finalizando, é um agradecimento ao meu pai e meu tio, que foi por eles que eu estou aqui falando hoje e representando a empresa. Meu muito obrigado. E obrigado ao Jackson também pela oportunidade. Muito obrigado, então, pessoal. É um prazer ter vocês aqui. Todas as empresas são clientes nossas. A gente tem um relacionamento muito bom e vocês
com certeza, como continuam sendo uma inspiração para mim também, tá? Vocês devem ser para muitas outras pessoas que vivem essa mesma realidade, tá? Agradecer a oportunidade de poder estar aqui hoje falando também. Obrigada, Jackson, pelo convite, né? Foi bem bacana, acho que superou a expectativa, acho que de todos nós. Então, muito, muito obrigada pela oportunidade. O pessoal da live aí, muito obrigado por ter assistido. A gente vai ter mais, tá? E daqui para frente, acho que a gente vai continuar fazendo essas situações aqui, que eu acho que fica bem legal, né?